obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Ao longo da audição regimental, portanto, eu penso que entram com as questões uma na outra, o Sr. Ministro tem estado numa contradição insanável e que tem tentado resolver. E eu convidava até a ir ao relatório do Orçamento de Estado de 2016, à página 21, que diz o seguinte: a formação bruta de capital fixo deverá manter-se como a componente mais dinâmica da procura interna. O Sr. Ministro tem elaborado ao longo de sucessivas audições, ainda hoje, portanto, em relação às questões do desenvolvimento da atividade financeira do Estado, do país, à volta de uma história que é tudo o contrário daquilo que o Sr. Ministro se preparou para trazer ao país. Se não vejamos, em termos de consolidação orçamental de 2016, como é que foi o ajustamento da consolidação orçamental? Desapareceu do léxico parlamentar a questão da austeridade, desapareceu. Mas como é que foi conseguido em 2016 a obtenção dos resultados? À custa de quê? À custa da despesa, essencialmente da despesa. Portanto, quando se falava em austeridade, no corte na despesa, a consolidação orçamental de 2016 foi obtida com quê? Com que instrumentos? O corte na despesa. Portanto, o 1% que o déficit orçamental desceu foi resultado do corte do investimento e das cativações. Portanto, do lado da despesa, Sr. Ministro. A questão depois da receita, portanto, está o PERS, mas essencialmente a consolidação orçamental foi obtida à custa do corte no investimento. Portanto, e de facto, se nós pensarmos naquilo que sucedeu posteriormente, portanto, por um lado pelo investimento, com o que é de hipotecar do futuro, portanto, o corte do investimento na ótica económica vai hipotecar o futuro, portanto. E, por outro lado, as cativações levaram à degradação e à qualidade dos serviços públicos. Portanto, o resultado das cativações nós já o percebemos, já o entendemos no curto prazo. Em relação ao investimento, é um preço que nós vamos pagar muito caro no futuro. Portanto, aquilo que o Sr. Ministro afirma e que tem vindo a dizer, portanto, é que, de facto, aquela trajetória, todos os principais indicadores que se ufana, portanto, são resultado do trabalho que já estava a ser realizado. Basta olhar para os principais indicadores. Portanto, basta olhar para o PIB e ver que, inclusive, caiu, e o Sr. Ministro até pode vir dizer que o quadro de incerteza e todas essas questões, mas o que é facto é que se há quadro de maior incerteza, é o quadro de umas eleições internas. É o quadro de umas eleições internas que ocorreram em 2015. Portanto, e mesmo assim, em 2016, o crescimento do PIB foi inferior ao de 2015. E depois o investimento foi o corte dramático que nós todos sentimos. Em relação ao emprego e ao desemprego, portanto, foi a consolidação daquilo que era o trabalho realizado desde 2013, portanto, a consolidação dos resultados de 2013 e que foram sempre em sentido na melhoria destes indicadores. Portanto, e em relação à dívida, o Sr. Ministro conseguiu inverter aquilo que era a tendência de melhoria. Portanto, aquilo que nós verificamos em 2016 é que o quadro macroeconómico existia, portanto, que estava sustentado em bases sólidas, tanto assim que se consolidou. Portanto, o Governo ainda teve a capacidade de deteriorar algumas dessas variáveis, portanto, em relação à dívida pública, portanto, em relação ao investimento. Portanto, esta é toda uma série de questões que perpassam pela análise aprofundada da Conta Geral do Estado de 2016. Porque depois nós temos alguns exemplos que são paradigmáticos desta situação, que é a questão das contas consolidadas da saúde, portanto, que nós vimos que o dívida a fornecedores em 2016 cresceu 12% e em 2017 ainda agravou. Portanto, o Sr. Ministro está a levar algumas destas situações
tão fundo que depois qualquer melhoria pontual acaba por permitir, digamos assim, dar um foco muito grande. Portanto, outra matéria que é uma matéria que todos nós prezamos, que é a questão do risco da pobreza e as questões ligadas às desigualdades. A terminar, o risco da pobreza em 2016, para os desempregados, também aumentou, Sr. Ministro. Portanto, o risco de pobreza dos desempregados agravou em 2016. Portanto, em conclusão, no período anterior a 2016, Portugal foi o único país a sair da crise com menos desigualdade. Portanto, quando o Sr. Ministro vem ser um quadro do passado, a dizer que era um quadro tão negro, portanto, em termos de desigualdades sociais, onde Portugal partia, era o país mais desigual antes da crise, sai da crise e é substituído pela Grécia e pela Espanha. Portanto, ó Sr. Ministro, aquilo que aconteceu em 2015, portanto, tem mesmo terminado, Sr. Deputado. De facto, foi o lançar das bases para que o Governo pudesse continuar uma lógica de crescimento, e aquilo que se verificou em muitas dessas variáveis foi que, inclusivamente, houve um agravamento desses grandes números em relação àquilo que acontecia. Por exemplo, o prazo médio de pagamento, desde 2011, vinha a cair até 2015, e em 2016 também ele caiu. Portanto, todo aquilo que é o trabalho que o Governo deve ser feito, portanto, aquilo que depende mais diretamente da ação e da atuação do Governo, é onde se verifica a degradação de indicadores, ao contrário de outras variáveis em que o papel do Governo é de menor importância. Obrigado, Sr. Presidente.